Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o primeiro capítulo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1. Glória a Deus. Iniciaremos no versículo 12. Filipenses capítulo 1, verso 12. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouso falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Até aqui somente. Sim, queridos irmãos, é um esclarecimento que o apóstolo fazia nesta primeira carta que ele escreve aos irmãos de Filipos, onde ele manifesta ali o amor que ele sentia por aquela irmandade, porque era um povo que se esforçava em serem todos fiéis ao Senhor no Evangelho. Ele dava graças a Deus, lembrando sempre daqueles irmãos. E com alegria ele fazia sempre menção nas suas súplicas, nas suas orações, pois ele via que o povo se dedicava em servir a Deus. Mas aqui ele faz uma apresentação do que sucedia com ele, do seu sofrimento, das suas aflições, para que eles pudessem perceber que isto que ele padecia tinha uma finalidade. Era uma contribuição para o crescimento e proveito do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus que ele pregava àquela irmandade. Porque enquanto ele estava debaixo deste sofrimento, dessas agrúrias de um prisioneiro, ele não deixava de anunciar Cristo, mesmo no local onde estava detido. Todos que estavam com ele, até a guarda pretoriana, acabavam participando, porque ele não tinha outro assunto. Ele estava preso, sempre escoltado por um grupo de soldados, talvez uns 4, que ficavam ali observando, trocando, cada 4 no seu turno,
Ele não tinha outra conversa, nem falar de política, nem falar de governo, nem de falar de negócios, nem falar de coisas desta vida, porque ele tinha somente um objetivo, era falar do Evangelho de Jesus Cristo para a salvação daqueles que tivessem a oportunidade de ouvi-lo. E não escondeu aqui até dos próprios guardas que estavam ali do seu lado. Ele acabava então anunciando o Evangelho e dizia: e muitos irmãos no Senhor acabaram se animando com as minhas prisões, porque via que eu, mesmo estando preso debaixo de uma situação tão difícil, mas continuava fiel aos chamamentos do Senhor para lhe servir. E eles agora também têm ousadia em falar mais confiadamente da palavra sem temor. Ora, queridos irmãos, isso aqui serve de um exemplo para nós que, quando nós estamos passando por situações de dificuldades, de apertos, de situações angustiosas que muitas vezes nos fazem entristecer, até desistir de tanta coisa. Ele mesmo escreve num outro lugar que havia se desesperado da vida, perdeu a esperança toda por conta do sofrimento que ele via que se apertava cada dia mais. Só que o exemplo que ele tinha, enquanto estes males lhe afligiam, espiritualmente havia um grande progresso e uma produção de coisas de Deus, não para benefício dele, irmãos, só, mas para benefício daqueles que com ele participavam, vendo o seu sofrimento, mas vendo a disposição em agradar a Deus. O que serve isso de exemplo para nós? Primeiro, que não tem ninguém preso na cadeia por causa do Evangelho. Ainda não chegamos nisso, mas Deus é que sabe do futuro. Mas por isso já passaram muitos irmãos no decorrer dos séculos, desde quando esta obra maravilhosa começou em Jesus, e seguindo pelos apóstolos. Muitos foram perseguidos, foram penalizados, os bens terrestres foram deles saqueados, ficaram despojados de tudo, não tendo onde morar, precisaram fugir para não morrer, habitar em crateras, em lugares terríveis que só os animais vivem ali, e eles se aprofundavam para esconder, mas não deixavam de louvar a Deus, irmãos. E quantos que foram mortos, mesmo na hora da morte, seguiram fiéis ao Senhor, não amando este presente século mais do que a vida eterna, mais do que amar ao Senhor que deu a vida por eles. Ora, são exemplos que ficaram para nós. Nós vivemos, irmãos, num tempo de muita bondade, de muita paz. Ninguém nos persegue, ninguém nos oprime. Nós cantamos, nós glorificamos. Hoje, por exemplo, aqui, pleno dia, uma quarta-feira, este grande número de irmãos aqui, ninguém impediu nós de estarmos aqui, não é? E por esse mundo afora, onde tiver um pequenino ouvindo também o que o Senhor está dando, ninguém está impedindo, porque vivemos plena liberdade. Acontece, irmãos, que o mesmo adversário que promovia este mal para que o apóstolo viesse a menos e não produzisse frutos do Espírito, hoje, ele não podendo agir desta maneira, ele nos oprime de outras maneiras. Ele rouba a nossa paz, ele tira o nosso prazer, ele imprime na nossa vida um peso, um desânimo, e nós acabamos também baixando, querendo desistir, como muitos estão desistindo, não suportando. Não é a perseguição física por causa de ser crente, não, mas é a perseguição espiritual, porque foi escolhido para salvar a sua alma, e o adversário não suporta isso. Então este sofrimento que nós temos, irmãos, ele precisa redundar para nós um progresso espiritual. É como agora aqui, por exemplo, quantos que vieram congregar por causa da aflição, por causa da perturbação, daquilo que vem sofrendo, da expectativa que tem, das provações que tem. Quer saber de uma coisa? Eu vou congregar. Bem que eu podia ficar em casa cuidando dos meus afazeres, mas olha, eu sinto uma aflição, eu sinto necessidade da palavra.